Olá, meu nome é Silvia, esse é o terceiro episódio do projeto Paulo Estevão no Sarai, aqui no canal do Sarai, e hoje nós vamos falar do segundo capítulo do livro, né? Nós vamos ver no começo do livro os três personagens, né, que estiveram presentes no capítulo anterior, Jochedeb e seus filhos Jesiel e Abigail. Eles já estão na prisão, né, esperando aí as decisões de Licínio Minúcio, é madrugada, né? E aí o Jochedeb está mudo, não fala mais nada, evita até o olhar dos filhos. Jesiel improvisa ali um leito para ele e a gente vai ver então um diálogo belíssimo entre Jesiel e Abigail. Eles vão conversar sobre tudo o que aconteceu e Abigail, em determinado momento, vai falar assim: eu sempre quis fazer algum bem, sem nunca conseguir. Quando a nossa vizinha enviuvou, eu quis ajudar com dinheiro, mas eu não tinha nada. Sempre que eu preciso abrir as mãos, eu encontro elas vazias, né? Ela está querendo dizer, sempre que aparece uma oportunidade de fazer uma caridade material, ela não tem nada para dar. Mas aí ela diz, mesmo quem não tem nada, ainda possui o coração para dar. Não seria uma alegria sofrer alguma coisa por amor a Deus? Tenho convicção de que o céu nos valorizará essa decisão. E o Jesiel fica emocionado com essa grandeza de fé de Abigail, com essa possibilidade imensa de dar sentido para o momento de maior dor, de maior dificuldade, maior ansiedade. Eles não sabiam o que ia acontecer no dia seguinte, eles estavam falando sobre isso. E eles continuam o diálogo, e Jesiel vai falar uma coisa também muito importante, né, para a gente entender melhor o próximo capítulo, que é, eu creio no Messias, que virá explicar todas as coisas. Quem sabe, Abigail, se ele já não está no mundo sem sabermos, né? Eles seguem esse diálogo, eles combinam, né, que se acontecer alguma coisa, né, muito ruim com ele, ela vai fazer a prece dos aflitos. E aí, algumas horas depois, chega Licínio Minúcio, e aí tem toda uma cena, né, de humilhação, de violência. O Jochedeb é atado, né, num poste para receber as bastonadas. E aí mesmo Jesiel assumindo que foi ele o autor do crime, que a gente sabe que não foi, ele também, né, os dois vão receber ali as bastonadas, e o Jesiel vai ter como punição também a prisão, né, o cativeiro nas galeras, que são aquelas antigas embarcações em que os escravos têm que fazer um trabalho tão duro, em condições tão desumanas, que eles acabam falecendo, né? Então eles estão ali naquela cena de violência, quando o Jochedeb recebe uma bastonada aqui na altura do pescoço, que é um ferimento de morte. E aí Jesiel percebe e fala para Abigail, ele está recebendo a violência também, né? E ele fala para Abigail, Abigail, papai está expirando, não posso te acompanhar na oração, faze por nós a prece dos aflitos. E ela faz, né? E essa prece é um canto. E ela faz com tanta força, com tanta profundidade, com tanta beleza, que ela emociona todo mundo, né? Ela quebra o padrão vibratório ali. E aí, o Licínio Minúcio, para não se trair, porque ele também ele sente um certo mal-estar, né? Não combina, né? Aquela vibração de tanta fé, de tanta profundidade, de tanta sublimidade com aquela violência que ele está praticando. Então ele fala para o servo dele, Justino, leva essa mulher daqui, mas que não cante mais nenhuma sonota. Justino chega perto dela e fala, acompanha-me, ainda nessa postura de dureza. Mas a hora que ele chega lá fora, ele fala com ela com todo carinho, minha filha, também sou pai. Entendo o seu martírio, mas aceita o conselho de um amigo. Aproveita do momento de sensibilidade dos seus verdugos e foge de Corinto. E aí a gente percebe que a Abigail ela não tinha entendido muito bem o que estava acontecendo. Ela falou, mas e meu pai? E ele responde, seu pai descansou para sempre. Ela diz, e meu irmão? Ele fala, ninguém volta do cativeiro das galeras, vai. E ela vai, desolada, né, vai andando pelas ruas de Corinto, até que ela lembra da viúva Sostênia, uma amiga da mãe dela, e vai até a casa dela, né? A viúva Sostênia mora numa casa de favor. Então, ela recebe Abigail, escuta, acolhe, mas ela diz, minha filha, eu não tenho nada para te dar, eu não posso te ajudar. E aí a Abigail vai mostrar uma coisa muito interessante, que é, ela vai mostrar o desejo de voltar para casa. Ela fala, eu estou pensando em voltar lá e falar com o Licínio, quem sabe ele não se compadece, né? E dizer para ele que eu quero só um pedacinho, um cantinho lá da nossa propriedade, só para viver uma vida digna. Aí eu levo você comigo e aí você vai ser minha mãe, a gente vive juntas, né? E a viúva Sostênia, né, uma senhora sábia, fala,
minha filha, você é um anjo, eu viveria com você para sempre, mas você não pode fazer isso, você tem que fugir de Corinto, não volte para casa. Lá com certeza agora terão homens que não te respeitarão. E aí ela pensa um pouco, né? A Abigail tá ali desolada. Ela pensa um pouco e se lembra de um casal chamado Zacarias e Ruth, que fazia alguns dias, acabaram de perder o filho, o único filho, justamente numa situação parecida, né? Foi um romano irresponsável que o assassinou. O Emmanuel só conta isso. E aí então Abigail vai até lá, é acolhida por eles, e eles estão de partida para a Palestina. Eles acolhem ela como uma filha. No caminho ela já está com febre, assim, né? O corpo já está dizendo que foi tudo muito duro, mas ela vai e mantém a sua fé. Aqui eu queria fazer só uma reflexão para a gente finalizar, fazendo uma comparação entre esse comportamento de Abigail, de ceder o desejo dela, muito natural, de voltar para casa e tentar uma vida ali no que é familiar para ela, ao invés de buscar, né, uma situação nova, né, com outras pessoas, ela cede a esse desejo. E aqui eu queria comparar com aquele momento que o Jochebed decide ir buscar o Licínio Minúcio para levar suas reclamações. E conversando com Gesiel faz de tudo para ele não ir. Gesiel fala, implora, abre as escrituras sinalizam que não era para ele ir, mas ele vai. Quando ele decide ir, Emmanuel faz uma pequena frasezinha que eu acho que ajuda a gente nessa comparação, que é uma forma de refletir sobre algo para a nossa vida, né? Ele fala assim, que Jochebed tinha uma rigidez de caráter e que estava acostumado a executar até o fim os seus desígnios, ou seja, é um senhorzinho teimoso que faz o que quer, né? Então, que não ficou atento ali, que a gente pode pensar, né? A vontade de Deus. Nós temos livre-arbítrio e muitas vezes a gente pode se perguntar, mas qual que é a vontade de Deus diante dessa situação? E só a oração mesmo, muita reflexão para nos responder. Mas comparando essas duas situações, a gente pode olhar na situação em si e nas consequências. Jochebed indo reclamar, né, naquela situação que era claramente uma armadilha. E depois, na sua decisão, a partir disso, né, de provocar um incêndio criminoso, a gente vê que ele não fez a vontade de Deus, ele fez a vontade dele e uma vontade que vai ter consequências pesadas para ele mesmo no seu caminho de aprendizado. Agora, a Abigail, ali, sua vontade, ela abre mão para algo que é maior. E aí a gente pode perceber que é a vontade de Deus pelas consequências, né? A própria Sostênia já lembra de um casal, esse casal acolhe ela vai para a Palestina e nos próximos capítulos a gente vai ver, ela vai conhecer o Paulo de Tarso, enfim. Então, pelas consequências, a gente percebe se a gente tomou a decisão certa. Mas pela própria natureza da decisão, a gente já sabe, né? Se a gente está fazendo ou não a vontade de Deus. Então, essa comparação, essa questão da rigidez e do exercício da fé constante que a Abigail nos mostra, acho que pode ser um exemplo, né, para enternecer nosso coração e nos encorajar para as lutas da vida. Continuamos semana que vem.